Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspari e você está no podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu tenho aqui a honra, o prazer de receber uma grande colega minha que vai falar sobre análise do discurso, a professora Palmira Heine. Palmira, Ô, tudo bem? André, que prazer estar aqui. Para mim é uma grande honra também, né? Poder falar um pouquinho, conversar. Eu espero que essa conversa seja algo assim bem descontraído, mas que a gente possa falar de análise de discurso, né? Porque é para isso que a gente está aqui. Exatamente, uma teoria tão fascinante, né, Palmira? A gente sempre se vê em eventos acadêmicos, em bancas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem noção de quantas bancas de mestrado e de doutorado nós dois juntos estivemos participando? Gente, eu não tenho a mínima noção, mas olha, são muitas, viu? Toda hora. André me convida, eu convido André. Exatamente. E sabe assim, é convite irrecusável, né? Porque não pode recusar. Também, o seu também é irrecusável. Eu fui fazer uma contabilidade e vi que a gente participou junto de mais de 40 bancas Puxa, de mestrado e de doutorado. que maravilha. A maior parte delas sobre análise do discurso. Sim. Então, por aí a gente tira também o interesse das pessoas em se debruçar sobre análise do discurso, fazer pesquisa sobre análise do discurso, porque é uma teoria fascinante, né, Palmira? É fascinante, assim, eu costumo brincar com meus alunos que quando você é mordido, picado pelo mosquitinho da análise do discurso, uma vez picado não tem como fugir, né? Porque você fica com aquele olhar realmente ansioso por ver os não ditos, por ver o que as palavras têm a mais para dizer, né? Eu acho que é isso. Então me diga aí, como é que esse mosquitinho picou você? Menino, esse é o babado, viu? Mas eu vou contar. Conta aí. Na verdade, eu estava saindo de 2 graduações que eu tinha feito ao mesmo tempo, Sociologia e História, né? Nossa. E aí eu estava assim, sem saber se eu ia fazer mestrado em Sociologia, em História, o que é que ia acontecer dali para frente, né? E eu estava em casa uma vez, e aí chegou um livro na casa de minha mãe, Sim. não era necessariamente de análise de discurso, mas era de linguística textual, falando sobre hipertextos digitais, né? Só para contextualizar o pessoal, a Isso. mãe de Palmira é a professora Alicia Heine, uma grande professora que eu tive o prazer de ter na minha vida também. Se Lícia estiver assistindo, um beijo para você, Lícia, viu? Pois E é. te puxou para a área da linguística, né? Isso. E aí ela me viu lendo o livro, eu falei, poxa, que coisa interessante. Ela falou, por que você não vai lá na UFBA fazer uma disciplina? Eu disse, não, eu já tenho 2 graduações, eu não vou lá, não. Ela, vá, você vai ver, no máximo que vai acontecer é você não gostar. E aí eu fui, né? E quando fui, cheguei lá, fiz algumas disciplinas de graduação como aluna ouvinte, e aí comecei a me encantar e fui fazer especialização. E foi aí que eu conheci o professor Dr. João Santana Neto, né? João, que foi meu orientador no mestrado, Isso. né, que eu tenho um carinho enorme por João, também um beijo para João. Eu sempre gosto de fazer essa homenagem porque ele foi muito importante na minha vida e também na sua, né, Palmira? Muito. E aí, quando eu conheci o professor Dr. João, eu me encantei pela análise de discurso, né? Ele levou a análise de discurso, ali a primeira vez que eu tive contato, eu disse, meu Deus, que coisa magnífica, eu tenho que estudar isso. E aí eu disse, professor, você me orienta na especialização? Ele me orientou. Depois eu passei no mestrado, ele me orientou no doutorado também. E eu agradeço muito a ele, né, por toda essa trajetória, por ter me apresentado a AD, né? A gente chama carinhosamente a análise de discurso de AD. E por hoje eu estou aí construindo as pesquisas, né, formando estudantes em mestrado, em doutorado. Eu agradeço muito a João. E análise do discurso é, acima de tudo, uma disciplina também filosófica. Quando a gente fala sobre análise do discurso, Com certeza. a gente pode falar sobre análise do discurso Foucaultiana, uma americana, uma francesa, Pechetiana, né? Nós trabalhamos com análise do discurso de linha francesa, que foi fundamentada por Michel Pechet, que foi filósofo, não foi linguista, ele foi filósofo e apresentou perspectivas impressionantes, né, Palmeira? Quando a gente pensa assim sobre o que acontece quando a gente fala, quando a gente se comunica. Então, muito disso a análise do discurso traz a partir de um movimento não subjetivo. E talvez isso que confunda um pouco as pessoas, quando a gente parte para esse movimento não subjetivo, mas quando a gente para pensar um pouco nesse método de trabalho da análise do discurso, parece que dá a ideia de que realmente isso existe. Principalmente a questão
que o Peixe apresenta, segundo a qual as palavras que nós utilizamos não são nossas e os pensamentos também não são nossos, as ideias não são nossas. Conta um pouquinho para a gente sobre isso aí. Isso é interessante quando eu dou aula, né, que eu falo isso e os alunos ficam, como assim, professora? As palavras não são minhas, né? Porque nós fomos assim acostumados a ter esse pensamento, né, de que nós somos donos das palavras, as palavras são nossas, Como são nossas. o ser adâmico, Exatamente, né? Que elas se originam do que nós dizemos, né? E na verdade a AD vem dizer que não, as palavras já estão aí. Quando nós nascemos, as palavras já estão aí. Nós nos colocamos dentro do sentido, né? Nós vamos nos inserindo no sentido. E como é que a gente vai se inserindo? E aí Peixeta traz toda a teorização da AD, né? A questão da ideologia, o modo como os indivíduos são interpelados em sujeito pela ideologia, sim, sem se dar conta, porque eles acham que não. É a sim, ilusão, eles acham que são livres para dizer o que quer, né? E, na verdade, não somos livres para dizer o que queremos. Nós estamos falando porque falamos de uma posição, ocupamos um lugar para dizer, ocupamos um lugar social para falar, né? E isso, claro, que vai variar também culturalmente, historicamente, né? Mas, do mesmo modo, eu, como mulher, não falo do mesmo jeito que um homem fala, né? Eu, como mulher nordestina, ainda tenho outro atravessamento que me constitui, ainda mais, né? Então, isso é muito interessante. E, assim, quando a gente começa a estudar AD, a gente começa a desconfiar mesmo, né? Eu sempre digo aos alunos, olha, para estudar AD, a gente tem que desconfiar. Se a gente não desconfia, a gente não está fazendo AD. Desconfiar como, professora? Desconfiar do sentido óbvio. Sim, aquilo que é lidado como obviamente, não. Só pode ser isso. Isso não é óbvio. Nunca vai ser óbvio. Então, a gente precisa desconfiar desse sentido óbvio e procurar o que não está dito. O que é que tem alguma coisa ali que está funcionando, que me parece óbvio, que traz esse efeito de obviedade, né? E isso é que é encantador na análise de discurso, porque a gente sempre vai procurar esses funcionamentos, né? E aí eu penso também que aí reside a questão da performance no processo de interpretação. Muita gente busca alternativas para interpretar melhor um texto, para conseguir lançar um olhar mais reflexivo sobre qualquer elemento que nos traga alguma significação. E a análise do discurso meio que nos dá a base para isso, não é? É verdade. E aí a gente vai observando as materialidades, né? E aquilo que passa a ser uma coisa natural, que poderia ser alguma coisa natural, a gente passa a olhar como um elemento de discurso, né? Sim. Então, às vezes eu estou dando aula e meus alunos ficam, professora, eu não consigo mais olhar uma propaganda do mesmo jeito. Olha. O que é que eu faço? Eu digo, olha a propaganda de outro jeito. Você está aqui para sair de outro modo, né? Se você vem para fazer AD e sai do mesmo modo, é porque não deu certo. Mas se você vem para fazer AD e sai com um olhar de outro modo, com um olhar aberto, então é porque está dando certo. Porque é isso que a gente tem que fazer quando a gente faz AD. A gente tem que desconfiar, a gente tem que olhar para o não dito, a gente tem que olhar para o silêncio que está gerando sentido. O que é que não está dito, mas está gerando sentido, né? A gente tem que olhar para aquele sentido que vem na história, né? Que está ali dentro desse sentido histórico. Então, é muito linda a teoria e, assim, é apaixonante, né? Tanto que não foi à toa que eu me apaixonei pela AD. Exatamente. E eu lembrei agora do silenciamento que a Ine Orlandi, por exemplo, trabalha de uma forma tão bonita, né? A política do silêncio também. Então, ela mostra que o silêncio não é o não dizer. Na verdade, as palavras, elas meio que categorizam silêncios, né? É verdade. A gente pensa, né? Tem muito a tendência de pensar que o silêncio é o nada. Pois é. O silêncio não tem sentido nenhum, né? E se a gente for observar filosoficamente, o silêncio ele está o tempo inteiro gerando sentido. É o excesso. É o excesso. E dentro da linguagem, o silêncio tem uma função muito importante que é trazida pela professora doutora Ine Orlandi, né, quando ela fala das formas do silêncio. Ela mostra que o silêncio ele vai sempre trazer algo que ali a palavra não deu conta de dizer, né? Então, muitas vezes o que está silenciado diz mais do que o que está dito, né? E quando a gente faz análise de discurso, a gente precisa ver o que está silenciado. Por exemplo, quando eu estudei lá as revistas Jornal das Moças, né, que eu fiz um estudo bem interessante, eu comecei a ver que em todos os números eram repetidas coisas como receitas, coisas de culinária, né, coisas de moda e tal.
E na década de 50 estavam acontecendo coisas na política do Brasil e não tinha uma linha na revista sobre Olha isso. só. E eu pensava, mas por que não tem uma linha na revista sobre isso? Era o Silêncio que estava falando para mim. E ele dizia assim, olha, eu estou aqui, eu preciso ser observado, né? E aí foi que eu fui para as condições de produção e vi, não, naquela época se dizia que a mulher não podia falar sobre essas questões, né? Então não interessava a mulher saber nada sobre política, não interessava a mulher saber nada sobre economia. Então para que uma revista que se dizia feminina ia trazer um assunto sobre política, ia trazer um assunto sobre economia, né? Então aquele silêncio ali gerava um sentido, dizia algo para mim. E é muito interessante a gente observar essa perspectiva, né? Quando a gente traz essa perspectiva também para o contexto mais usual, mais, digamos assim, mais cotidiano, a gente vê também esse funcionamento do silêncio. Eu me lembro que eu discuti até essa questão em sala de aula. Então, às vezes, uma pessoa vai fazer uma apresentação e fica ali calada. As pessoas começam a pensar, será alguma técnica ou algum tipo de trabalho que essa pessoa está fazendo para poder... Será que isso faz parte, né, da apresentação? Ou essa pessoa está com uma certa timidez? Ou essa pessoa se esqueceu do que iria dizer? Olha, tudo isso é a falta de linguagem que promove o excesso de possibilidades. Exato. Aí, de repente, essa pessoa pega e diz, me lembrei. O que ela fez? Categorizou o sentido. Exato. Então, diante de tanto silêncio, diante de tanto excesso, diante de tanta possibilidade, o que aconteceu ali com a palavra? A palavra categorizou o sentido, né? Aprisionou. Agora veja que coisa maravilhosa. Uma teoria dá conta disso, André. Pois dá é. conta do silêncio, né? É. Então dá conta do que não se diz. Por isso que a AD, assim, é muito significativa. E quando a gente vai ver, a AD, ela está aí em todas em diversas perspectivas, né? Em diversos cursos. Eu me lembro que eu estava lá na UFES, né, onde eu dou aula, Sim. e de repente ligou um professor de física para mim. Física? Eu disse, meu Deus Olha. do céu, eu acho que ele errou. Ele quer falar com quem? Professora Palmira, tem certeza? Não, eu sou de linguística. Olha, você já tinha 3 faculdades, né? Eu disse não. Será que uma dessas não foi de física? Física não, porque eu sou péssima em exatas, viu, gente? Mas assim, aí eu falei... Não, professora Palmira mesmo. É o seguinte, professora, aqui em física nós estudamos análise de discurso para compreender os processos do dizer e do não dizer dentro do ensino da física. E assim eu fiquei abismada, né? Porque eu disse, gente, a análise de discurso, ela pode ali ser mobilizada para diversas áreas do conhecimento, né? Eu já vi análise de discurso utilizada na enfermagem, na medicina, né? Estudos muito significativos na enfermagem, por exemplo, para mostrar os sentidos do corpo doente. O que é um corpo doente? Quais são os sentidos que recobrem esse corpo doente? Quais são os sentidos que recobrem o corpo são, né? Porque se a gente for ver, muitas vezes você tem o sentido de corpo doente até para corpos sãos, né? Porque socialmente são considerados feios, são considerados fora do padrão. Sim. Então, você tem questão do estereótipo também. né? Esse estereótipo, por exemplo, o corpo, se a gente for pegar da mulher, né? Como é que ele é discursivizado em diversos sentidos, olha que né? coisa interessante. Então, a gente vê que, eu estava observando que os corpos das mulheres, né? Eles têm, assim, uma vigilância muito grande, né? Então, por exemplo, uma atriz já mais velha, muitas vezes, ela não tem o direito de ir a uma praia com biquíni. Sim. Né? Então, O que não acontece com o homem mais velho. O que não acontece com o homem mais velho. tem A essa gente diferença. pensa, por quê? Porque o corpo é sentido. O corpo, ele também é atravessado por sentidos, né? Sim. Ele também se constrói na história. E ele também fala no sentido de que ele diz, ele gera sentido, né? E aí a gente pensa nesses sentidos, como é que eles vão constituindo esses sujeitos, essas subjetividades, como é que eles vão constituindo os corpos, como é que eles vão constituindo tudo, né? E ainda varia, né, Palmira? Assim, quando a gente fala mesmo sobre esse tema, sobre essa questão do corpo da mulher, não é qualquer corpo de qualquer mulher. A gente tem determinadas variações de efeito de sentido, a depender do lugar em que a gente observa isso acontecer. Exatamente. Se a gente for pegar, né, o corpo da mulher de alguns países, né, que, por exemplo, elas
algumas mulheres usam burca, né? E aí estão só lá com a tela nos olhos. O modo de discursivização desse corpo vai variar também para aquelas próprias mulheres, que são lá os sujeitos, né, que estão sendo observados por nós, e para nós, que estamos olhando de outra posição. Né? Então, como é que esse corpo vai ser discursivizado dentro da história? Então, o corpo é o mesmo, mas os sentidos sobre o corpo não são os mesmos. Né? Os sentidos variam. Variam, exatamente. E aí a gente tem uma relação com a história também, né? Então, quando se faz análise do discurso, se faz um levantamento sócio-histórico para identificar aquilo que, em análise do discurso, se chama de condições de produção do discurso. Exato, que isso é fundamental, né? Então, quando a gente faz análise de discurso, a gente precisa ter acesso a esses elementos históricos, né? A memória, as condições de produção são muito importantes para a gente fazer uma análise, né? Sim. Porque quando a gente vai ver lá, quando eu fui ver lá as revistas da década de 50, se eu não fosse analisar o modo como a história discursivizava as mulheres naquele período, né? Eu não ia compreender por que ali não tinha trazido coisas sobre política, quando estavam acontecendo tantas coisas relevantes no Brasil, né? No período. Então, eu tive que fazer também uma retomada histórica, né, desse período, do que estava acontecendo, não só a nível econômico, a nível político, mas também como é que a mulher era vista, né? Como é que a mulher era colocada na sociedade, né? E os silêncios que atravessaram o ser mulher, que atravessam o ser mulher, porque eu não posso dizer que atravessaram, porque o silêncio ainda nos constitui enquanto mulheres, né? Ele vai nos atravessando. Então, eu acho que isso é bem importante. Também, quando a gente fala de AD, a gente tem que lembrar da questão da memória, né? Sim. Que não é a memória de gravar, que é outra coisa que a gente pensa. A memória, estou falando da memória de alguma coisa que eu estou gravando, que eu tenho que tomar remédio da memória. Não, exatamente. Tive um problema de memória. Memória, gente, análise do discurso não é isso. É uma outra coisa. Exatamente, André. Porque em AD, a gente fala da memória discursiva, né? Isso. E a memória discursiva, ela é sempre histórica. Então, quando a gente fala uma palavra, por exemplo, mulher, essa palavra não caiu agora aqui. Ela não veio do céu, não caiu aqui. Né? Ela já existe, então já tem toda uma trajetória histórica sobre essa palavra. Inclusive, quando eu falo mulher, quais são os sentidos de ser mulher na história? Que não são aqueles sentidos que você apresenta, nem que eu apresento, mas os sentidos que a história apresenta sobre a mulher. Exatamente. Nós nos apropriamos desses sentidos, né? Exatamente. E a gente pensa, então o sujeito fala a partir de todo esse saber histórico, ele fala a partir de todo esse saber histórico, mesmo que ele não se dê conta de que ele está falando a partir desse saber histórico, né? Mas esse saber histórico já constitui as palavras, já constitui a língua, já constitui os dizeres. E quando o sujeito enuncia, ele enuncia, de certo modo, pode se apropriar desse sentido ou pode discordar desse sentido, mas sempre ele vai estar interpelado pela ideologia, constituído pela ideologia, né? Que é outra coisa que as pessoas, às vezes, não compreendem. Como assim esse sujeito sempre está interpelado pela ideologia, né? Então, quem é esse sujeito? Aí eu acho que é o grande calo da análise do discurso. Porque para a análise do discurso, sujeito não é o sujeito gramatical. O sujeito não é o ser psicofisiológico, ou seja, aquele que pensa e que fala. O sujeito é uma outra instância, né, Palmira? É verdade. E o sujeito é posição e lugar. E a gente pensa, né, como é que uma mulher fala sobre ser mulher, e se a gente for pegar uma mulher negra, fala sobre ser mulher negra, e uma mulher branca fala sobre ser mulher branca. Não se fala do mesmo jeito, né? Não se fala, não se atribui o mesmo sentido, porque esses sujeitos podem estar interpelados ideologicamente de formas diferentes, né? Então, é o que Peixe fala, trazendo lá a ideia de auto-ser, né? Ele fala que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, e é a partir daí que ele produz o dizer. Então, ele só diz porque ele está interpelado pela ideologia. E aí a gente pergunta, mas e se esse sujeito não concorda com o sentido que já está lá, né? Se por acaso houver um deslizamento e outro sentido surge, né? O que é que acontece neste caso? Aí esse sujeito ele continua estando interpelado pela ideologia, mas por ideologias outras, né, que vão estar ali funcionando também. Mas esse sujeito ele sempre vai ser um sujeito da história, um sujeito ideológico.
ele nunca vai ser um indivíduo completamente livre, né? Que pode falar o que quer, ou que diz o que bem entende, porque ele é determinado historicamente. Ele é um sujeito da história. Então, ele funciona dentro daquele momento histórico, né? Ele funciona dentro daquelas estruturas sociais. E aí, um aluno meu estava brincando, professora, se eu quiser vir aqui para a faculdade de saia, eu posso? Eu disse, poder, você pode, né? Mas, quando você chegar na porta, os outros alunos, eu não sei, podem falar alguma coisa, né? Ah, ele está de saia. Sim. Né? Então, porque há uma determinada estrutura social que vai dizer Sim. como essa subjetividade ela tem que se constituir, né? Sim, exatamente. Agora, claro que os sujeitos, eles podem ali resistir, Sim. né? Eles podem resistir e podem dizer não. Por que essas subjetividades não podem ser de outros modos, né? Por que os sentidos não podem ser outros? E até Peixe disse que o sentido sempre pode ser outro. Exatamente. Né? Sempre que fala assim, sobre o sujeito, me remete a essa questão de retomadas de sentido. E uma reflexão interessante que eu acho que ajuda a pensar bem essa categoria de sujeito é pensar, pegando primeiro a questão das palavras, que a gente começou a falar sobre elas, né, mas assim, nós estamos conversando sobre análise do discurso. Quem observa esse podcast sente uma espécie de singularidade naquilo que eu digo e naquilo que você diz. Sim. Mas se as pessoas, até ao ponto de dizerem assim, olha, gostei das palavras de André. Olha, gostei das palavras de Palmira. Sim. Só que se a gente analisar palavra por palavra, nenhuma delas foi constituída por nós. Exatamente. Aliás, se nós falássemos com as nossas próprias palavras, ninguém entenderia. Ninguém entenderia. Uma língua nova, né, André? Uma língua nova. E isso também acontece com sentidos. Nós estamos falando aqui sobre a teoria da análise do discurso. Só que junto com a nossa voz, ecoam outras vozes. Então, Exato. quando eu falo sobre análise do discurso, quem fala antes de mim é a história. Exato. É uma história que retoma o que o Foucault disse, o que Althusser disse, o que Peixe disse. Então, o processo de constituição da linguagem, ele é um processo altamente rotativo, né? De retomadas. Então, a gente retoma palavras, a gente retoma sentidos. Agora, a partir da forma com que eu estruturo a minha linguagem e proponho a relação entre sentidos, isso promove um efeito de sentido, de singularidade, vamos dizer. Né? Isso promove um efeito de sentido de singularidade, né? A gente poderia falar até uma individuação daquele sujeito dentro das condições de produção, mas não se pode deixar de levar em conta que aquele sujeito não é um indivíduo puro e simples. Ele é um sujeito de história. Ele está falando aquilo porque naquele momento histórico é possível se dizer aquilo. Se a gente for pegar em alguns momentos históricos de alguns anos atrás, né, a gente pergunta, bem, o que é que não se podia dizer? Sim. O que é que não se podia falar, né? O que é que era proibido, ou era tabu, ou não se podia dizer? Então, para dar um exemplo, né? Lá na década de 50, quando eu estou estudando Las Revistas, por exemplo, a palavra menstruação, né? Sim. Era uma palavra que se evitava dizer. Então, sério? Se vendia, por exemplo, os absorventes, mas assim, era aqueles dias, a gente ainda ouve, né? A mulher está naqueles dias, sim, né? É verdade. A mulher está nesses dias, tal. Então, tem coisas que não poderiam ser ditas e que hoje podem ser ditas. Por quê? Há um momento histórico que permite dizer e que permite não dizer. Então, também pegando alguns anos, né, você fazer determinadas piadas era algo normal. Você dizer, não, isso é engraçado. Né? Mas, por conta de toda a militância, vamos pegar aí o movimento negro, o movimento feminista, né? Que estão aí reivindicando os seus lugares e tem que reivindicar mesmo. LGBTQIAP+. Né? Exatamente, todos esses grupos. Hoje não se pode, por exemplo, dizer que uma determinada coisa pode ser apenas alvo de humor, né? No sentido de dizer, não, isso vai ser, eu vou fazer piada só com isso, porque isso é uma coisa que eu vou usar para fazer graça ou para fazer rir, né? E a gente pergunta, onde é que vem o riso? O riso também é um elemento histórico. Exatamente. Né? O riso também tem um atravessamento histórico. É impressionante, né? Essa reflexão sobre a própria análise do discurso.
Isso me chama muita atenção e acho que o que me picou, né, O mosquitinho que o picou. mosquitinho que me picou foi justamente esse, de tentar compreender o que acontece quando a gente fala de um ponto de vista que não é propriamente subjetivo. É claro que a gente tem a subjetividade, é claro que nós temos o ponto de vista subjetivo. E é claro que o Peixe sabia disso. Claro. Né? Ele só optou por trabalhar a partir de uma visão não subjetiva para dar conta daquilo que ele tentou fazer, Exato. que é estruturar a análise do discurso. Exatamente. Né? E aí você pensa, né, será que nós aqui, falando isso que nós estamos falando, daqui a alguns anos nós falaríamos do mesmo modo? Pensarmos historicamente, né? Então, tem tudo isso. E você diz bem, Peixe, claro, ele vai fazer o recorte dele, né? E aí, uma das teorias que ele vai recorrer é a psicanálise. A psicanálise, né? lacaniana. Né? Isso, lacaniana, que vai falar sobre esse sujeito, que não é o sujeito do eu penso, logo existo, né? Ele é o sujeito que é marcado pelo inconsciente, ele é afetado pelo inconsciente. Né? E a ideologia, ela funciona também a partir do inconsciente. O sujeito não se dá conta de que está sendo interpelado pela ideologia e ele acredita, não, eu sou o primeiro a dizer, eu sou dono das palavras, né? E aí ele não se dá conta de que ele está falando porque ele está ocupando lugar para dizer. Sim. Ele está falando porque ele, ocupando aquele lugar, diz de uma forma e não de outra. Uhum. E aí a gente tem vários exemplos, André, se a gente for pegar aí os exemplos na mídia, né? As propagandas, Sim. a revista, os filmes e diversos outros exemplos que não apenas da mídia, mas nas interações cotidianas mesmo, a gente vai vendo como isso funciona, né? É interessante também que há um questionamento da própria palavra, Palmira, sinonímica. Se a gente parar para pensar, nenhum sinônimo ele pode ser perfeito. Pegando a questão da menstruação, né? Então, naquela época, não se podia dizer menstruação. Sim. Se devia dizer, estou naqueles dias. Exato. Olha, eu tenho aqui 2 sinônimos, mas como é que eu posso ter 2 sinônimos, sendo que um não pode ser utilizado no lugar do outro? Exatamente. Né? É maravilhoso pensar isso, né? Então, você pega naqueles dias, que também vamos compreender o que é que quer dizer naqueles dias, né? Por que eu não falo menstruação? E aí eu peguei lá os exemplos, né? Se a gente for trazer outros discursos, outros elementos que estão aí na história, a gente vai ver que a menstruação era considerada como algo muito ruim para a mulher, né? Era como se fosse um defeito, era como se fosse um castigo, por isso que a mulher sangra, né? E aí a gente tem diversos atravessamentos, eu poderia falar até aqui do atravessamento religioso, por exemplo, né? Que constitui esse dizer, mas que a gente pensa, então, que essa palavra ela sofre um silêncio, né? Sim. Porque ela não pode ser dita. Aliás, ela é interdita. Exato, ela é interdita. E aí, se fosse colocar lá na teoria da Orlando, ela ia dizer que era um silêncio local. Isso. Algo que não pode ser produzido, algo que não pode ser dito. Então, vinha muito sutilmente a questão da menstruação, né? Quando se falava do absorvente, então se usavam outras palavras para dizer o mesmo, né? Que é essa questão da sinonímia que você traz, mas que também não são sinônimos perfeitos, porque estão em outro funcionamento, mas dentro daquele contexto histórico, elas funcionavam para substituir aquilo que não se podia dizer. Porque o que funciona é a história. Exatamente. Né? Eu posso ter o mesmo objeto no mundo. Por exemplo, posso dizer que uma pessoa está obesa ou que está gorda. É o mesmo objeto no mundo. Mas a escolha de se dizer obeso ou gordo vai proporcionar efeitos de sentido diferentes, né? Exatamente. Uma coisa interessante, André, é que, por exemplo, alguns movimentos têm se apropriado dessas palavras que são colocadas como palavras ruins, né? Para dizer, não, eu sou gorda, eu sou, por exemplo, no movimento feminista, né? Eu sou vadia, né? Tem a marcha das vadias, né? Mas quando isso acontece, o que está acontecendo efetivamente? O sentido da palavra gorda e vadia, ele
passa a ser outro. Passa a ser outro, porque né? os sujeitos, eles estão falando de outro lugar, de outra posição. Eles não estão falando do gordo, Exato. como eu digo, olha, ele é gordo, então ele é feio, então ele é ruim, Sim. então ele é péssimo, né? E aí a gente pega todas as características que têm a ver com o gordo, né? Que são colocadas socialmente a partir de estereótipos, né? E essa palavra passa a ter outro sentido. Então, É uma desconstrução da acepção. desconstrução porque o sujeito está em outro lugar. Sim. Então, veja como é interessante, né? Então, a marcha das vadias, as vadias já vão ser vadias, mas de outro sentido. Isso, exatamente. Né? Que não é o mesmo sentido lá daqueles que dizem, elas são vadias, né? Não, nós somos vadias, mas aí o vadia já passa a ter outro sentido. E por isso que o Peixe disse, né? Que as palavras, expressões, proposições mudam de sentido segundo a posição ocupada por aqueles que as empregam, né? Exatamente. Então, é bem por aí. Bacana. Agora a gente está falando sobre análise do discurso, eu acho que nós nos esquecemos de dizer o que é discurso. Porque assim, tem muita gente aqui imaginando que discurso seja aquilo que eu digo ou que eu escrevo. Interessante pensar que essa concepção de discurso ela não está equivocada. Se formos, por exemplo, para a retórica, até para a pragmática, a gente tem essa ideia de que discurso é aquilo que se diz, que se escreve, é uma atividade psicofisiológica do sujeito. O sujeito, no caso, vai ser o sujeito psicofisiológico, o sujeito físico. Agora, discurso, na análise do discurso, tem uma acepção diferente. A gente não pode lidar com o discurso na AD como se fosse, por exemplo, um texto. Né? Não. Então, aí discurso e texto poderiam ser sinônimos em outra região. Sim. Só que na análise do discurso não são sinônimos. Não são sinônimos. Assim como intertextualidade não é sinônimo de interdiscursividade, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas Sim. utilizando como sinônimos, mas não são, né? E a gente tem discurso, Peixe traz a definição, que discurso é feito de sentido entre os pontos A e B. Sim. Sendo os pontos A e B a representação dos sujeitos no discurso. Então, você é ponto A, eu sou o ponto B. Então, vamos pegar aqui, claro, você ocupando a posição agora de apresentador de podcast, Pronto. né? E eu ocupando a posição aqui de entrevistada. Isso aí. Né? Então, neste... Quer dizer, lugares sociais. Lugares não são as sociais. pessoas. Não Não são se trata de André e Palmira. Não se trata de Trata-se André- de apresentador e entrevistada. Exatamente, desses lugares sociais. Então, os efeitos de sentido que produzimos nessa interação, né, eles correspondem ao discurso. Né? Então, esses efeitos de sentido também não são aleatórios, eles estão aí moldados pelo lugar, né, que estamos ocupando. Eu, aqui como entrevistada, você como apresentador, quais são esses lugares que ocupamos e que são socialmente construídos para que você possa falar o que você fala e o que eu posso falar o que eu falo. E aí a gente tem essa concepção de comunicação mais distante de Jacobson, né, que promove a teoria da comunicação, a partir da qual o emissor apresenta um código, uma informação, passa uma informação que é codificada, que passa para o receptor, numa relação meio que automatizada. Aí a gente tem meio que uma subjetividade permeando somente a pessoa que emite a informação. Né? E a pessoa que recebe passa a ter uma atitude meio que passiva, porque é só decodificar aquela mensagem para ter acesso a ela. E a análise do discurso mostra que os efeitos de sentido, eles são construídos. Eles não vêm de um lugar prontos, eles são construídos nesse processo de interlocução, não é? Exatamente, e aí a gente pensa nessa teoria de Jacobson, né, que poderia se dizer, se pegássemos essa teoria, que o outro não entendeu aquilo que você disse, né? Então você diz, não, houve um problema na transmissão da mensagem, né? E o Peixe vai dizer, não, porque os sujeitos, eles são sujeitos ativos. Não tem um que emite, outro que recebe, um que é passivo, né? Então, eles são desde sempre sujeitos ativos. Então, houve interpretações diferentes. Houve formas diferentes de lidar com o sentido, né? Houve formas de inserção dentro do sentido diferente, né? Então, não é uma coisa assim, não existe um sentido pronto e acabado. Os sentidos sempre podem ser outros, né? Interessante que podem ser outros, mas não quaisquer. Não quaisquer. Isso que é muito importante. Porque é outra coisa que se diz, então quer dizer que nas discursos você pode tudo. Não, não pode tudo. Há fronteiras, é claro, né? Porque o próprio texto, se a gente for pegar o próprio texto, ele estabelece fronteiras do dizer. Claro, você está falando lá um texto sobre a Amazônia, a preservação da Amazônia.
manda o menino interpretar aquele texto. O menino não vai poder dizer, por exemplo, que o texto está falando sobre o podcast de análise de discurso, né? Porque não é tudo que se pode, há fronteiras do dizer, né? Então, essas fronteiras, elas são moldadas pela própria linguagem, né? Pelo próprio modo como nós utilizamos as palavras para produzir sentido. E qual é a dificuldade, Palmira, que você mais sente ao dar aula de análise do discurso ou orientar um trabalho de análise do discurso? O que é que as pessoas têm, do que é que as pessoas têm mais medo em termos de entender e de aplicar a teoria? Eu acho que o ponto mais complexo é a noção de sujeito, né? Pois A é. noção de sujeito, a noção de assujeitamento trazida por Pechet, que muitas vezes é mal compreendida. As pessoas compreendem o assujeitamento como sendo algo que torna o sujeito completamente passivo, Sim. completamente incapaz de dizer qualquer coisa. Não é isso que Pechet diz quando ele fala de assujeitamento, né? Ele fala do assujeitamento, o sujeito, ele se assujeita à língua. Por que ele se assujeita à língua? Ele não pode falar qualquer palavra. Eu não posso chamar mesa de caderno, Sim. não posso chamar caderno de mesa, não posso chamar caneca de relógio, porque se eu fizer isso, ninguém entende nada. Exatamente. Né? Então, eu preciso me submeter à língua para falar, em primeiro lugar. E, segundo lugar, eu vou falar porque eu estou interpelado ideologicamente. E, mesmo que eu não saiba, eu continuo sendo sujeito histórico, determinado pela história, e falo de um lugar. Né? Então, o assujeitamento é isso, é a base da constituição do sujeito. Aí, quando isso vai para algumas teorias, as pessoas interpretam, não, mas esse sujeito assujeitado, né, é um sujeito passivo. Não é isso que Pechet disse, não tem a ver com a passividade, tem a ver com o modo como esse sujeito é constituído na história. Exatamente. Né? E eu acho que esse é um ponto bem importante da gente esclarecer, deixar sempre claro, né, para que não haja esse tipo de confusão. E o assujeitamento parece que é visto de uma forma negativa. No entanto, não é nem positivo nem negativo, é um processo. Exatamente. Nós mesmos estamos aqui falando sobre análise do discurso, nós estamos sendo assujeitados ideologicamente por essas condições de produção que nos fazem dizer aquilo que nós estamos dizendo agora. Exato. Então, nós não poderíamos falar sobre um outro assunto que não fosse esse, porque nós nos propusemos a falar sobre isso aqui. Ia ser incoerente. Exato. E também não poderíamos falar de outro modo. Tem um atravessamento da tecnologia. Nós estamos num podcast, né? Exatamente. Então, eu tenho que falar aqui, me preocupar com o microfone, olhar de vez em quando para a câmera, né? Responder a você que está... Então, tem uma série de coisas que vão constituindo essa interação, entendeu? Então, não é simplesmente chegar aqui do nada e, não, eu sou um indivíduo livre, vou falar o que eu quiser. Bem, aí eu não vou me adequar a essa forma de comunicação e talvez você não me convide nunca mais para vir ao podcast. Duvido disso, viu? Duvido disso. A Anne está ali só olhando, viu, a gente? Anne tá ali aprendendo, né, Anne? Anne gosta. A Anne gosta desse assunto também. Ela me vê lá trabalhando com isso, se interessa também, isso é bom, né? Com certeza. Pois é, Palmira. Eu acho que se a gente fosse falar mais sobre análise de discurso, a gente ia ficar horas e horas e horas por aqui, porque além de ser um assunto extenso, é para nós extremamente prazeroso, né? Com certeza, André. É muito legal. O André foi meu colega também de mestrado, né? Também foi orientado pelo professor Dr. João. Exatamente. Então, nós temos muitas coisas em comum. E, é claro, a AD também nos une nesse interesse, né? De pesquisa, acadêmico. Então, eu acho que é muito bom estudar AD, pesquisar AD e levar AD para fora da sala de aula. Sim, né? Como estamos fazendo agora. Exatamente. Né? Isso é muito importante também. Muito importante. Né? Palmira, olha, primeiro quero agradecer por você ter aceitado esse convite de estar aqui. A conversa foi maravilhosa, adorei conversar com você hoje. E para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre análise de discurso, que querem ter mais contato contigo, onde é que elas podem te encontrar? Então, André, foi ótimo conversar com você. Foi um desafio. Eu nunca tinha participado de um podcast antes, mas assim, eu acho que fui bem, né? Então, quem quiser saber mais sobre análise de discurso, me seguir lá na página do Instagram, né? Eu tenho a página do meu grupo, que é o GPAD, que está lá no Instagram, né? Que é o grupo de pesquisa, grupo de estudos e pesquisa em análise de discurso, que eu coordeno. As atividades ocorrem lá no Departamento de Letras e Artes da UFES, né?
E também estou aí dando aula na graduação, na pós-graduação, né? Livros publicados também tenho, inclusive o último livro, que é Mulheres em Revista, a discursivização da mulher na revista Jornal das Moças da década de 1950, que foi fruto dessa pesquisa que eu comentei com você, né? E ficou muito interessante, porque eu trago muitos exemplos significativos utilizando a D para analisar tudo isso. E Palmira, além de tudo isso, também é uma escritora premiada de livros infantis, né, Palmira? São quantos livros infantis? Menino, perdi as contas. São 16 livros infantis. Nossa! Olha. E aí é o outro lado, né? A arte que nos toma, porque a gente também precisa de arte para viver, né, Com André? certeza. Se não for a arte, a gente morre sufocado. A arte salva, a arte nos faz respirar. E essa coisa artística, lúdica, me toma muito também, me atravessa ideologicamente, entendeu? Me constitui a partir de outro lugar. Olha, da próxima vez nós vamos falar sobre literatura infantil, tá bom? Tá bom. Combinado? Aí você vai trazer Júlia. Vou trazer Júlia. Tá Obrigado, bom, Palmira. Muito obrigada. Um abraço a todos. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.